Nessa segunda-feira, o jornalista Everton Guimarães, durante o programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, trouxe a informação de que de fato o Cruzeiro teria interesse na contratação de Matheus Gonçalves, meio atacante de apenas 19 anos de idade que pertence ao Flamengo e que não está satisfeito com a minutagem que tem recebido com o treinador Felipe Luiz. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em apenas 13 ocasiões. E isso tem desagradado o staff do jogador. É importante a gente lembrar vocês, quando falamos que o Cruzeiro tem interesse, não significa que há uma negociação avançada ou muito menos que vai fechar com o jogador. É assim que funciona o mercado da bola. O Cruzeiro deve ter no mínimo uns 100 jogadores que interessam a Raposa, mas que não vão fechar com o Cruzeiro. A informação divulgada pelo Everton Guimarães é de que o atleta interessa o Cruzeiro e que foi confirmado tanto do lado do Flamengo quanto no lado do Cruzeiro. Isso aí, família, promete mais informações pela janela de transferências que vai se abrir no início deste mês. E antes de darmos sequência aqui com vocês, eu vou pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora, família, preste atenção. Sobre o Matheus Gonçalves, de 19 anos de idade, eu dei uma pesquisada no seu contrato, que vai até dezembro de 2027, segundo o site Transfermarkt. O Matheus, ele é um garoto promissor e ele surgiu muito cedo no Flamengo. Parece, que o cara já está há muito tempo no Flamengo, mas ele tem apenas 19 anos de idade. É um meio atacante que consegue também cair bem pelas beiradas e que pode ser potencializado pelo treinador Leonardo Jardim. Na minha opinião, poderia ser uma aposta muito válida, porém depende de como uma negociação poderia funcionar. Primeiro, o jogador teria que vir em definitivo ao Cruzeiro, porque se for assim, eu não acho interessante. Até porque é uma promessa, mas que precisa ainda se provar como atleta profissional. Se o atleta viesse ao Cruzeiro por empréstimo com opção de compra, é o que me parece mais viável. O Cruzeiro tenta, dar oportunidade, minutagem ao jogador e caso ele consiga entregar dentro de campo, o Cruzeiro faz a compra de forma definitiva. O Cruzeiro não corre riscos em investir em uma aposta como o Matheus Gonçalves se contratá-lo desta maneira. E outra coisa também, outro debate que foi falado pela galera do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais é sobre a situação do lateral esquerdo Kaique, o jogador que tem o interesse do futebol português, do Benfica, mas eu já vou adiantando para vocês que dificilmente o Benfica vai ofertar o que o torcedor cruzeirense espera pelo Kaique. Como assim? É simples. No futebol português, eles não têm o costume de contratar jogador a preço de ouro. Não, eles contratam um jogador ali por volta de 7 a 10 milhões de euros, consegue valorizá-lo, tendo oportunidade, tendo minutagem, e depois eles vendem o jogador para as principais ligas da Europa por 30, 40, algumas vezes em até 50 milhões de euros. Essa é a ideia do futebol português. E se você me falar que se hoje o Benfica oferecer 7 milhões de euros em um lateral esquerdo que hoje é titular do Cruzeiro, para mim não compensa vender o jogador. O Kaique está crescendo, está se valorizando e você pode ter certeza que o Kaique vai continuar se valorizando. Se hoje o valor dele é X, se o Cruzeiro conseguir uma Libertadores, jogar a Libertadores no ano que vem, o valor do Kaique pode multiplicar por 2 ou 3 vezes. Então o Cruzeiro segura o Kaique agora, que é muito importante para nós, e quando ele se valorizar demais e realmente tiver uma proposta irrecusável pelo atleta, a gente pensa nessa possibilidade de vendê-lo. Agora não é o momento certo para liberar o Kaique Bruno para a Europa. Agora, família, colocando aqui na tela para vocês as falas da galera do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais. Antes, peço a vocês que deixem o seu gostei e que também se inscrevam no nosso canal. Agora, escutem o que a galera falou sobre estas possibilidades de mercado. Ouça aqui, irmão. Não dá. Formação do Cruzeiro. Atenção. Calma, que eu vou achar aqui.
Bomba. Não, passa as duas aí. Nossa, é o bomba. seguinte, eu Passa as perguntei duas. para uma aí, André. fonte, Não tem bomba, eu não. recebi Já uma falou, já. informação hoje pela manhã É. que veio do Flamengo, de uma pessoa do Flamengo que me chamou e falou assim, ó, Everton, confere aí, porque o Matheus Gonçalves, eu acho que o Cruzeiro está interessado nele. Aí eu chamei uma pessoa do Cruzeiro e perguntei, procede que o Cruzeiro está interessado no Matheus Gonçalves? E essa pessoa me disse, procede. Então o Matheus Gonçalves é um jogador que interessa ao Cruzeiro. Já começou a negociar? Não sei. Já tem proposta? Não sei. Interessa. Então o Matheus Gonçalves interessa. Me perguntaram sobre Douglas Santos. Aí eu perguntei para essa fonte. E essa pessoa me disse, Douglas Santos não está no nosso radar, não tem nada. Mas o Matheus Gonçalves tem. Dois ótimos nomes, né? Sim, dois ótimos nomes. Se o Douglas não é interesse do Cruzeiro, pode ser pela questão que a gente discutiu hoje na rádio. Questão da idade. O Douglas está com 31 anos. Mas Gonçalves. Ao Matheus Gonçalves. Eu acho que seria útil aqui, cara. Acho que seria um jogador que poderia ser útil. O Cruzeiro precisa de pontas, né? A diretoria chama de extremos e tal. Mas o Cruzeiro precisa de pontas. E eu acho que o Matheus Gonçalves seria absolutamente útil nessa equipe do técnico Leonardo Jardim, porque ele tem a característica que o Jardim precisa. E mais experimentado, ele tem, né, Thiago? Exato, ele tem físico, ele tem a questão da velocidade, ele é um jogador que poderia dar esse dinamismo. Quando o Atlético falou sobre essa possível contratação, na verdade, quando veio do Flamengo que o Atlético teria interesse e o Atlético depois mentiu, disse que não teria interesse na contratação do jogador, eu honestamente acho que seria um nome interessante. Eu só não pagaria o valor que estava sendo especulado à época, que era cerca de 8 milhões de euros. Mas contratar o Matheus Gonçalves é algo que, se fosse um jogador com um valor mais em conta, digamos assim, eu acho que pode ser útil. Só que me causaria estranheza se o Cruzeiro pagasse esse montante pela contratação do Matheus Gonçalves e não pagasse os 5 milhões de euros, que é o que pede lá o Atlético Nacional, pela liberação do Marinho Inestrosa. Então, assim, eu, particularmente, prefiro o Inestrosa pelo que eu tenho visto dele na Libertadores. Admito, não assisti nenhum outro jogo dele. Assisti aos jogos da Copa Libertadores da América. Mas, pelo que eu vi na Libertadores, eu tentaria dar uma oportunidade pro Inestrosa, porque eu acho que ele é mais interessante. Vocês acham que existe uma grande... Só lembrando que a avaliação feita e autorizada pelo Léo Jardim. Então, ainda mais se tiver a chancela do Léo, então esquece. O que o Léo falar hoje é lei. Pra mim também. Você fala, Thiago, faz isso, eu faço. Porque eu acho que eu vou conseguir obter sucesso, que é um cara que entende pra cacete. Só uma coisa pra exemplificar o que o Valu falou, eu tive curiosidade de pesquisar aqui qual foi a maior contratação da história do futebol português. Foi o Darwin Núñez. Foi contratado pelo Benfica do Almeria em 2020 por 24 milhões de euros. Essa é a maior contratação da história do futebol português. A gente, salvo engano, já teve no Brasil contratações mais caras que essa, de 19 para cá. Ou seja, se você pensar em termos de milhões de euros, taxa de transferências, a gente paga mais do que o futebol português. E quando eu digo a gente, eu acho que foi o Flamengo que pagou esse valor. De La Cruz? Eu não lembro se o Flamengo pagou isso pelo De La Cruz, eu acho que ele pagou talvez isso pelo Gabi, ou próximo disso, pelo Gabigol. Não lembro qual foi o valor exato do De La Cruz. Mas estamos falando de um cara que custou 24 milhões de euros em 2000. Dizer a vocês que o Matheus Gonçalves passou, obviamente, pela avaliação do Léo Jardim. O Léo Jardim falou que interessa, ninguém está dizendo aqui que já iniciou negociação e etc. Então, quem soprou para mim foi uma pessoa do Rio de Janeiro, do Flamengo, disse, olha, pode avaliar aí que o Cruzeiro está interessado no Matheus Gonçalves. E eu confirmei no Cruzeiro que, de fato, está interessado. Fechou? Agora, sobre a questão do Douglas Santos, o Cruzeiro negou qualquer contato com o Douglas Santos, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do Atlético e tem informação também, tá? Tem 2 clubes querendo 2 jogadores do Atlético aí, o Atlético querendo um outro aí que o Siga tá barrando, tem gente no Atlético que não quer, enfim, vamos falar disso daqui a pouco, mas agora o Thiago Fernandes disse que o que o Jardim fala hoje, o Jardim muda até a sua vida, né? Muda a minha vida. O que o Jardim mandar você fazer hoje, você faz. Eu faço. Então o Jardim está mandando você prestar atenção, porque eu tenho Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!